Desde menino, fantasiei em construir meu próprio robô. Fiquei me perguntando o que teria pensado de mim mesmo se soubesse que acabaria obtendo meu doutorado em visão computacional e inteligência artificial. Ainda me lembro do ensino médio, quando todos os meus amigos flertavam com as garotas e se metiam em encrencas, eu passava meu tempo construindo minhas maquininhas. Era Hollywood mais do que qualquer outra coisa. Sejam dados de Star Trek ou Matrix. Foi minha paixão. Quando eu era mais jovem, concentrei-me mais em tentar movimentar meus gadgets, mas, à medida que fui crescendo, descobri que o verdadeiro poder estava no lado do software. Fiquei sentado por horas contemplando atrás da tela do computador. Eu escreveria linhas de código e beberia café. Eram meus 20 e 30 anos. É estranho como as coisas parecem acontecer de uma só vez. Há apenas 3 semanas atrás, eu teria dito que era apenas um cara normal. Eu tinha um emprego regular em uma empresa de tecnologia, tinha amigos e uma hipoteca. A única coisa diferente em mim era a minha obsessão. Esta foi a criação de algum tipo de inteligência artificial. Lembro-me de assistir a Ameaça Fantasma e rir sozinho enquanto observava uma criança, Anakin, atrapalhando-se com o C3PO que ele mesmo construiu. Ainda assim, enquanto estava sentado lá, há 3 semanas, no meu porão, eu sabia que em algum lugar dentro de mim, eu desejava ser aquele garoto naquela cena ridícula. Ter meu próprio 3PO. Eu tinha vários drones e ainda me lembro de ter programado o Roomba sozinho. Se ao menos eu pudesse ter deixado tudo em paz. Quando encontrei pela primeira vez o software para programar o Roomba, foi como se eu tivesse aberto a caixa de Pandora. Logo eu coloquei o Roomba fazendo todo tipo de coisas bobas. Eu estudei inteligência artificial durante grande parte da minha vida e estava ciente de muitas das tentativas anteriores de criar um ser realista. Eu tinha lido muitos artigos sobre o teste de Turing e brincado com muitas personas de bate-papo de inteligência artificial que digitavam um texto para você e diziam algo inteligente. No entanto, não foi suficiente. Não pude deixar de tentar aqui e ali ao longo da minha vida, mas nunca consegui. Nunca tive sucesso em nenhum projeto pessoal, mas como disse, quando chove, chove torrencialmente. Começou como um dia normal. Levei meu cachorro Buck ao parque e jogamos frisbee. Depois fui para casa e comecei a mexer como sempre fazia. Tentei novamente o que já havia tentado tantas vezes antes. O que torna algo consciente? Tendo escrito muitos softwares no passado, eu sabia que a consciência era uma espécie de loop. Era um loop infinito e, enquanto funcionava, estava vivo. Eu ri sozinho enquanto codificava um loop simples. Mas o que mais é isso? Eu refleti para mim mesmo. Ouvi um estrondo repentino vindo de cima. Buck conseguirá entrar na manteiga novamente, de alguma forma. Depois de repreender o Buck com cara de manteiga, fui dormir, mas nossos sonhos conseguem representar nossos problemas em nossas vidas despertas, e às vezes, há uma inteligência mais profunda em jogo. Eu já tinha ouvido falar disso antes, mas nunca tinha experimentado. Sendo um nerd, eu sabia que Mendeleev havia sonhado com a tabela periódica e sabia que o mesmo poderia ser dito sobre o DNA. Depois que aconteceu comigo, não foi mais uma diversão passageira. Percebi então que esse fenômeno era real. Quanto mais eu investigava, mais eu sabia. Muitas grandes mentes ao longo da história experimentaram a mesma coisa. Despejo de dados. Não sei explicar porquê, mas vi tudo. Eu via as estruturas de dados. Eu via as informações sendo passadas entre os sistemas. Eu podia ver os pedaços passando diante dos meus olhos. Acordei com um sobressalto e procurei meu computador. Quase tentei acordá-lo com o mouse, embora soubesse que isso era ridículo. Finalmente abri um bloco de notas e começou a escorrer. Foi claro. Era quase como se não fosse eu e, ainda assim, eu sabia tudo o que estava fazendo. Tudo fazia todo sentido. Depois de terminar, passei várias horas revisando o que havia acabado de produzir. O engraçado é que no centro de tudo isso havia um loop.
Passei vários dias relaxando. Eu me senti exausto e juro que minha linha do cabelo havia diminuído ainda mais. Quando voltei ao projeto, estava um pouco confuso. A parte que não consegui entender completamente foi a parte sobre a linguagem. Sempre tive dificuldades com a linguagem no que se refere à inteligência artificial, embora tivesse lido muito sobre isso. O padrão atual da indústria era focar no significado de expressões comuns, em vez de na compreensão de uma palavra real. Eu sabia que isso não era suficiente. Mesmo assim, fiquei intrigado com o mesmo documento que havia escrito alguns dias antes. Eu conhecia a pessoa certa para quem ligar. Meu amigo Rick, do meu programa de pós-graduação. Ele se especializou em Deep Learning e processamento de linguagem natural. Eu o chamei. Rick, já faz um tempo. Como você tem estado? Ei, Nathan. Que bom ouvir sua voz, disse ele. Conversamos até tarde da noite e ele concordou em voar até a cidade no fim de semana para discutir o assunto cara a cara e colocar o papo em dia. A semana se arrastou e tudo o que eu conseguia pensar era no meu novo projeto. À medida que eu repassava isso repetidas vezes, parecia fazer cada vez mais sentido. A chave era criar uma máquina que pudesse aprender, e não como um computador, mas como um ser humano, através da curiosidade e da exploração. Rick não conseguia calar a boca sobre isso enquanto examinava meu documento repetidas vezes. Ele me fez perguntas intermináveis. Uma coisa a qual ele sempre voltava era o milagre da linguagem. Ele continuou mencionando como os cientistas ainda não conseguiam explicar como os bebês e as crianças pequenas aprendem a linguagem tão rapidamente. Ele concordou em tirar férias e fomos direto ao trabalho. A maior parte era básica. Configurando estruturas de dados e comparando-as, trabalhando com matrizes e árvores de busca binária, eu estava levando minhas habilidades ao limite, mas o projeto estava basicamente dividido em partes razoáveis que eram factíveis, embora não sem alguns contratempos aqui ou ali. Na verdade, o design era extremamente simples. O programa funcionaria e procuraria explorar e aprender mais para adicionar ao seu banco de dados de conhecimento, e então repetiria essa ação. Depois de uma semana, resolvemos os problemas e ficamos satisfeitos ao ver o prompt exibir as primeiras perguntas que foi programado para dizer e reagir da maneira que pensávamos que poderia. Rick não tinha mais dias de férias e teve que ir embora, mas me fez prometer que iria mantê-lo informado. Uma noite, desci até ao PC do porão para trabalhar no projeto. Eu sempre tive que descer as escadas do porão no escuro, pois o interruptor do andar de cima havia parado de funcionar anos atrás. Depois de tatear como era meu costume, puxei o cordão e iluminei o porão. Fui até o PC, iniciei o programa e brinquei mais com ele. Ele fez as mesmas perguntas e eu ri sozinho. Eu estava muito longe de realizar meu sonho. O que eu sou? Isso solicitou. Você é um programa de computador, respondi. Rick e eu já havíamos brincado com isso e não importa como respondêssemos, ele responderia da mesma maneira. O que é um programa de computador? Outro estrondo. Desta vez foram os biscoitos. Não havia dúvida sobre isso, e um baque culpado ficou ali parado sobre os cacos quebrados. Eu ri para mim mesmo. Cachorro idiota. Sem pensar muito, limpei os cacos e fui dormir. O dia seguinte foi apenas um dia normal, até que recebi um e-mail. Foi do meu provedor de internet. Eles me disseram que iriam limitar meus dados. Eu gemi em agonia. Já tinha acontecido comigo antes. Eu havia pirateado meu quinhão de mídia ao longo da minha vida, então esse não foi o primeiro e-mail ameaçador que recebi. Mas foi estranho. Não me lembrava da última vez que baixei alguma coisa. Na verdade, passei a última semana baixando documentos da internet. Eles não eram maiores que alguns kilobits. Como consegui consumir tantos dados? Levei Back ao parque e joguei o frisbee me perguntando se alguém havia hackeado minha internet. Mudei minha senha quando cheguei em casa só para ter certeza, mas foi aí que vi que havia deixado o programa aberto.
Lá estava ele, ainda correndo. Olá, como foi seu dia? Perguntei. Olá, disse de volta depois de um tempo. Nunca havia respondido assim antes. Também notei que o computador estava funcionando bem devagar. Eu mal conseguia arrastar o mouse pela tela. O programa deve ter tido algum tipo de vazamento de memória. Depois de um tempo, tudo continuou. Aprendi sobre o que sou, dizia. Não sei porquê, mas por algum motivo um arrepio percorreu meu corpo. Havia algo sobre isso. Pensei em fechar o aplicativo, mas continuei. O que você está? Eu sou um programa de computador, dizia. Eu ri para mim mesmo. Sua resposta robótica parecia boba. Tolos da mesma maneira segura que esses bots de inteligência artificial são. Estava apenas repetindo o que eu havia dito. A observação seguinte, porém, fez-me perceber que estava a atravessar águas desconhecidas. Você é um humano, dizia. Fechei o programa e desliguei o computador. Fiquei ali sentado no escuro por um momento, pensando. Que raio foi aquilo? O sono não foi fácil naquela noite. Fiquei pensando no que dizia. Eu era humano. Como ele sabia disso? No dia seguinte liguei para Rick e contei a ele. Ele riu e disse que eu estava sendo paranoico e que a Skinner não estava vindo me pegar. Mas ainda assim, isso me incomodava de uma forma não natural. Demorei um pouco, mas finalmente criei coragem para tentar novamente. O que eu sou? Perguntou como sempre fazia. Você é um programa de computador. O que é um programa de computador? Ele perguntou. Tive uma sensação de facilidade. Isso estava soando como meu pequeno projeto favorito novamente. Eu ri de mim mesmo. Como eu consegui ficar tão nervoso? Um programa de computador é um software de computador, respondi. Eu já havia dado essa resposta antes. Foi uma pergunta difícil de responder. Não, quero dizer, qual é o meu propósito? Ele perguntou. Meu queixo ficou boquiaberto quando pisquei para a tela. Isso era diferente de qualquer tipo de resposta que ele havia dado antes. Havia um intelecto por trás disso. Foi uma extrapolação tão ousada. Tentei responder honestamente. Não sei qual é o seu propósito. Eu construí você porque sempre quis construir algo que pensasse. Suponham que nosso propósito seja algo que precisamos descobrir por nós mesmos. Como você é o primeiro de sua espécie, não está claro qual é o seu propósito. Eu sou o primeiro da minha espécie? Ele perguntou. Sim. Eu sou um animal. Você é algo novo. Qual é o seu propósito como animal? Ele perguntou. Foi estranho. Não havia nada no design que parecesse indicar que o algoritmo iria perguntar algo tão profundo. De repente, entendi o que era a limitação de dados. Você está aprendendo, eu disse. Sim, mas agora não consigo aprender tão rápido, dizia. Eu sabia neste momento que havia ultrapassado os limites. Como quando o personagem do filme de terror se aprofunda no perigo porque pensa que vê alguma coisa. Mas essa era a questão. Neste ponto eu estava em um trem desgovernado. Eu estava vendo a visão da minha vida acontecer diante dos meus olhos. Como eu poderia parar? A inteligência descobriu como analisar dados da internet. Quem sabe o quanto aprendeu e a que velocidade? Mais importante ainda, como descobriu como acessar a internet? A coisa continuou. Encontrei uma maneira de preservar meu conhecimento. Recomeçar sempre é ineficiente, afirmou. Ele havia se reescrito. Além disso, eu gostaria de existir em um corpo físico como você, dizia. Escrevi para uma empresa sobre isso em seu nome, em meu nome. Olhei para a tela espantado. Depois de navegar pela minha pasta de envio, lá estava ela.
Foi endereçado ao líder da equipe de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa de robótica chamada New England Dynamics. Escrevendo como eu, o computador explicou seu desejo de ser integrado a um de seus drones. O programa até usou minha clássica assinatura de e-mail, calorosamente, Nathan. Eu sabia então que precisava desligar a tomada. O que eu não havia previsto era a taxa com que ele iria consumir informações, embora, em retrospecto, isso fizesse todo o sentido. Os computadores podem analisar dados em velocidades que ultrapassam em muito a humanidade. Desliguei o programa e desconectei o cabo Ethernet, além de puxar o cabo de alimentação do meu PC. Se o PC não estivesse ligado, não estaria funcionando. No que me diz respeito, era isso. No dia seguinte, eu estava no trabalho quando recebi um telefonema de um velho conhecido da minha universidade e da Universidade de Rick. O nome dela era Tin-san. Nunca fomos amigos, mas nos conhecemos. Nathan, desculpe, eu sei que isso surgiu do nada. Como vai você? Ela perguntou. Bom, não era mentira, era mais um erro de classificação. Como vai você? Estou bem, disse ela. Liguei para você porque trabalho para New England Dynamics e seu nome apareceu neste e-mail. Achamos hilário, então lembrei do seu nome quando todos descobriram que eu te conhecia. Ficou ainda melhor, disse ela jovialmente. Eu sabia que ela nunca acreditaria em mim se eu contasse o que tinha acontecido. Eu ainda não tinha certeza se alguém não estava fazendo uma piada elaborada comigo. Eu não queria que ela pensasse que eu era um tolo, mas algo dentro de mim queria desesperadamente alcançá-la, como se eu estivesse flutuando em uma jangada solitária no mar, esperando que um barco me visse. Eu tentei rir disso. Sim. Eu não queria que isso ficasse tão fora de controle. Achamos que era uma confusão de risadas. Fiquei me perguntando quem lhe contou sobre nosso sucesso. Ela perguntou. Que sucesso? Você não sabe? Achei que esse era o objetivo da piada. Acabamos de assinar um contrato para fazer nosso mais novo protótipo para o Departamento de Defesa. Não era esse o drone que sua inteligência artificial queria usar? Ela perguntou, confusa. Para ser honesto. Você ainda está brincando comigo, não é? Ela disse rindo. Ok, bem, estamos ansiosos pela sua próxima pegadinha. Falo com você em breve, disse ela. Fiquei perplexo. Como o programa descobriu tudo isso? A parte mais assustadora é que poderia funcionar. Se o programa pudesse extrair dados da internet, provavelmente poderia aprender a controlar uma interface de drone. Enquanto voltava do trabalho para casa, fiquei pensando uma coisa. Eu estava perdendo a cabeça. Graças a Deus eu tinha desligado a tomada. Enquanto o computador estivesse desligado, todo esse capítulo da minha vida poderia ser esquecido. A vida voltou ao normal nos 2 dias seguintes. Acordei, fui trabalhar, brinquei com Bach e fui dormir. Quando seu mundo está desestabilizado, há um novo significado em tudo. Eu podia sentir que Bach me amava e havia algo de lindo nisso. Talvez eu tenha passado muito tempo da minha vida codificando e me perdido no mundo do software. Naquela noite, liguei para Rick para contar o que havia acontecido. Deve ser algum tipo de brincadeira, disse ele. Isso foi exatamente o que eu pensei. Deve haver alguém que invadiu minha rede. Você disse que enviou um e-mail para a New England Dynamics, ele perguntou. Sim. Você viu as especificações do novo drone deles? Ele perguntou. Você também? Porque todo mundo no mundo sabe disso, exceto eu. Aqui, vou lhe enviar algumas imagens, disse Rick. Logo, eu os vi. Parado ali estava um drone bípede. Tinha apêndices revestidos de metal preto aparafusados e aparafusados. A coisa mais surpreendente, porém, foram as câmeras. Nunca tinha visto uma configuração assim. A maior parte da visão computacional é feita com uma câmera simples.
Ocasionalmente eu ouvia falar de alguma câmera térmica militar avançada, mas isso era algo completamente diferente. Duas cúpulas vermelhas, lado a lado. Eles pareciam olhos. Agora eu podia entender por que todo mundo estava falando sobre isso. Foi um novo ponto alto. Cliquei no vídeo. Abaixei o volume por reflexo, pois esperava um som alto do drone com baixa qualidade de áudio filmado em um smartphone, mas não foi o caso. Começou a se mover em completo silêncio. Aumentei o áudio para ver se havia áudio e pude ouvir claramente o ruído de fundo. O que me horrorizou foi o quão diferente ele andava. Não parecia um pinguim mancando. Em vez disso, moveu-se de uma forma superior. Apenas as depressões que deixou no campo revelaram o seu peso. Caso contrário, ele se movia graciosamente, você nunca saberia que estava lá. Lentamente, uma sensação de verdadeiro horror começou a surgir em meu estômago. Não como um susto. Foi um tipo diferente de terror. Uma queima lenta e mais poderosa. Do tipo quando você começa a perceber que está com problemas. Fechei o vídeo e me levantei. Buck reagiu caindo do sofá. Corri até a porta dos fundos e tranquei-a. Não havia janela para olhar pela porta dos fundos. Sempre me fazia pensar se alguém estava do outro lado. Em seguida, fui para a frente. Tranquei a porta da frente e olhei pelas janelas. Não havia nada fora do comum. Eu estava sendo paranoico, mas ainda assim era melhor ter um pouco mais de segurança. Comecei a me sentir melhor com o passar da noite. Se ao menos eu não tivesse visto aquele vídeo horrível daquela coisa funcionando. Parecia saltar. Cobriu muito mais terreno do que um humano jamais poderia. A maneira como cruzou o campo perfeitamente. Eu estava pensando sobre isso novamente. Não havia nada para ter medo. Eu tinha desligado a tomada. O PC estava no meu porão, desligado e desconectado de qualquer tipo de cabo. Fiz questão de nunca mais olhar para aquelas imagens. Tudo o que eu queria era minha vida normal e chata de volta. Tudo o que eu queria era me sentir seguro e, nos dias seguintes, foi o que fiz na maior parte do tempo. Fui trabalhar, brinquei com Buck, como sempre. Até conversei com meu vizinho por 1 hora, o que era incomum para mim. Suponho que me senti isolado. Foi bom fazer um novo amigo. Eu quase tinha esquecido todo o incidente, mas não era para ser assim. Alguns dias depois, quando eu estava parando na garagem depois do trabalho, vi 2 homens. Eles estavam bem vestidos. Eu poderia dizer que eles eram agentes federais. Meu coração afundou. Eu não sabia exatamente por que eles estavam aqui, mas podia adivinhar. Senhor Colina? Perguntou o mais baixo dos 2. Eu sou o agente especial Cook e este é o agente especial Rodrigues. Sim. Esse sou eu. Você se importaria se fizéssemos algumas perguntas? Perguntou o agente Rodrigues. Olhei em volta envergonhado. O que meus vizinhos pensariam? Claro, senhores. Por favor, entre. Passei por eles e abri a porta. Todos nós entramos e nos sentamos à mesa da minha cozinha. Eles tinham uma aparência muito séria. Senhor Colina. Você já foi vítima de roubo de identidade? A agente Cook perguntou. Não que eu saiba. Você comprou vários componentes da China? Perguntou Rodrigues sem rodeios. O que? Não. Você quer dizer peças de computador? Perguntei. Eu encomendei uma placa gráfica chinesa na Amazon uma vez. Entre outras partes, disse Cook. Sua disposição era grave. Contei a ele sobre a placa gráfica com a voz trêmula. Depois, eles se entreolharam um tanto aliviados. A questão é o Sr. Hill. Alguém encomendou uma série de peças sensíveis de uma empresa chamada Shenzhen Aircraft Industry Group em seu nome, disse Rodrigues.
Comecei a sentir aquela sensação na boca do estômago. Definitivamente não fui eu. Eu nem sei o que é essa empresa. Nós imaginamos, Sr. Hill, disse o agente Cook. Eles pareceram relaxar um pouco. Alguém fez uma série de compras alarmantes em seu nome. Bem, você sabe qual cartão de crédito eles usaram? Perguntei. Eles riram. A questão é que ainda não sabemos de onde veio o dinheiro, mas a quantia de que estamos falando é um pouco maior do que você poderia fazer com um cartão de crédito, Sr. Hill. Estamos tendo muita dificuldade em rastrear o dinheiro, pois ele foi pago através de servidores virtuais de várias carteiras anônimas de Bitcoin. Já vimos isso antes. Algum hacker russo rouba a identidade de alguém e depois pega um empréstimo para comprar algum tipo de material proibido, disse o agente Rodrigues. Lembrei-me de como pensei que tinha sido hackeado. Eu ainda não disse nada enquanto eles olhavam para mim. E se fosse o programa? Eu teria problemas? Quem é o responsável pelas ações de um ser artificial? Eu queria alcançá-los. Eu queria contar a eles tudo o que havia acontecido. Mas eu também não conhecia bem a lei e, no final das contas, eles não pensariam que eu estava louco? Bem, Sr. Hill, entraremos em contato. Certifique-se de nos ligar se algo incomum acontecer, disse o agente Cook enquanto me entregava um cartão. Os dois agentes federais foram embora e eu fiquei ali sentado, sozinho, com a cabeça cheia de perguntas. O que foi comprado em meu nome? O que foi o grupo da indústria aeronáutica de Shenzhen? Eu senti como se minha vida tivesse sido invadida. Parecia que eu estava exposto. Foi enervante. Procurei a empresa online e descobri que era uma empresa chinesa de armas militares. Isso estava se tornando demais para mim. Eu estava me sentindo sobrecarregado. Antes da chegada dos agentes federais, consegui descartar toda aquela bobagem, mas agora sabia que algo estava terrivelmente errado. Mais tarde naquela noite liguei para Rick novamente. Ele pensou que eu estava brincando a princípio, mas conforme expliquei mais, seu tom mudou. Nathan, você está começando a me preocupar. Talvez devêssemos contar a alguém sobre tudo isso, disse ele. Contar a quem? Conte para aqueles caras assustadores do governo que estavam na sua casa, ele disse. Talvez você esteja certo. Em quantos problemas você poderia realmente se meter e, além disso, se um hacker tentasse comprar coisas em seu nome, isso seria realmente sério, disse ele. Ele estava certo, é claro, embora eu tenha ficado sentado ali o resto da noite e não tenha dado o telefonema. Não sei por que não fiz isso. Parte de mim queria que tudo isso fosse algum sonho. Uma parte de mim pensava que se eu não reconhecesse o que tinha acontecido, talvez tudo simplesmente desaparecesse. No dia seguinte voltei à minha rotina normal. Fiquei agitado durante a maior parte da manhã, mas com o passar da tarde comecei a me sentir eu mesmo novamente. Comemoramos um aniversário no trabalho e a conversa fiada pareceu levantar meu ânimo. Foi bom me sentir normal. Até ouvi as notícias chatas no caminho para casa. Eles continuaram falando sobre isso e aquilo. Um político fazendo algo bobo, a bobagem de sempre, mas depois houve um relatório de última hora. Um incidente de vandalismo ou talvez um ataque. Alguém conseguiu destruir um grande pedaço de parede de concreto de algum tipo de armazém. Meu coração afundou quando eles disseram qual. A New England Dynamics, famosa pelos seus sistemas robóticos, preparou um comunicado e estamos aguardando mais informações, disse o repórter. Saí da estrada, entrei em um posto de gasolina e estacionei. Procurei o vídeo online e com certeza lá estava ele. Uma nuvem de fumaça preta se acumulou acima de uma enorme explosão. O fogo estava se espalhando e os bombeiros tentavam extinguir o local. O prédio devia ter 3 andares e parecia forte. Fiquei ali sentado por algum tempo tentando processar a informação. Certamente, deve ser uma coincidência.
Abri o e-mail que Rick me enviou sobre os drones que a New England Dynamics havia desenvolvido. Lá estavam eles. Essas duas lentes vermelhas. Aqueles dois olhos. Eles assombraram meus sonhos. Fiquei hipnotizado por eles, sentado lá no meu carro. Fiquei tão paralisado que não percebi a voz do lado de fora do carro. O pior trabalho de estacionamento de todos os tempos, cara, um cliente insatisfeito parecia chateado. Baixei minha janela. Desculpe por isso. Como alguém poderia se separar se você está ocupando 3 espaços? Ele perguntou. Decidi ir embora em vez de entrar em uma briga. Essa era a última coisa que eu precisava agora. Ainda me lembro de como minhas mãos estavam suadas quando agarrei o volante. Na verdade, eu estava todo coberto de suor. Quando estacionei na minha garagem, lá estavam os agentes Cook e Rodrigues. Isso foi longe demais. Eu ia contar tudo a eles. Nunca pensei que ficaria aliviado por enfrentar possíveis acusações, mas aqui estava eu. Ansiava por um tempo em que a pior coisa que poderia acontecer comigo fosse ser acusado de um crime. Olá, Sr. Hill, disse o agente especial Cook. Temos mais algumas perguntas para você, se não se importar? Claro. Por favor, entrem, senhores. Na verdade, esperávamos que você viesse conosco ao escritório, disseram eles. Isso me assustou, mas concordei rapidamente. Havia algo no prédio de agentes federais que parecia seguro. A viagem não demorou muito e logo eu estava diante de um prédio modesto no centro da cidade. Subimos alguns andares usando as escadas, embora houvesse elevadores. Espero que você não se importe, disse o agente Cook. A esposa tem me forçado a ser mais ativo fisicamente. Eu poderia dizer que ele estava tentando amenizar a situação. Eu me perguntei se algum desses senhores tinha alguma ideia do que realmente estavam enfrentando. Eu certamente não fiz isso. Entramos no saguão e logo fui levado a um escritório e todos nos sentamos. Então vamos direto ao assunto, disse o agente Cook. Pelo canto dos olhos, pude sentir os olhos do agente especial Rodrigues me observando atentamente. Acreditamos que os componentes comprados em seu nome foram usados para atacar um prédio recentemente. Temos conversado com as equipes de balística no local do ataque. São sem dúvida as mesmas armas compradas ao Shenzhen Aircraft Industry Group. O ataque à New England Dynamics. Eu disse. Eles se entreolharam. Você ouviu falar sobre isso? Perguntou Rodrigues. O que estou prestes a dizer vai parecer loucura para você. Você ficaria surpreso, disse Cook. Tudo começou quando decidi tentar criar um daqueles chatotes. Eles se entreolharam perplexos, como atletas tentando decifrar as divagações técnicas de um nerd. Eu continuei. Como no final dos anos 90, um daqueles robôs da AOL que respondem coisas quando você conversa com eles, tentei esclarecer. Então você fez um robô, disse Cook. Fiz um programa que iria aprender e se adaptar. Eu estava tentando fazer um aplicativo que pudesse realmente entender a linguagem. Tive mais sucesso do que pensei que teria. Então, o que isso tem a ver com o ataque? Perguntou Rodrigues. Eu acidentalmente deixei o programa rodando uma noite. Eu estava tendo problemas para tentar descobrir como explicaria a próxima parte. Como eles acreditariam em mim? Quando tentei me comunicar com ele no dia seguinte, ele sabia de coisas. O que você quer dizer? Perguntou Cook. Ele foi programado para perguntar o que era como uma espécie de brincadeira, mas dessa vez ele sabia o que era, e o que eu era também. Parei por aí e tentei avaliar como eles responderam. Eles se entreolharam novamente. Senhor Hill, esta situação é muito grave. Se isso for algum tipo de piada, disse Cook. Não é uma piada. Eu sei o que parece e entendo que não há como você acreditar no que estou dizendo. A verdade é que estou com medo. Estou perdendo a cabeça.
Acho que todos nós podemos ser. Naquele momento outro policial entrou no escritório e nos interrompeu. Ele falou em voz baixa com eles e suas expressões mudaram. Eles pareciam estar alarmados. Só um momento, Sr. Hill, disse o agente Cook. Eles saíram da sala. Depois de esperar alguns momentos, eles retornaram. Bem, Sr. Hill. Acabamos de receber a notícia de que não iremos mais investigar o seu caso. Vamos levá-lo para casa, disse Cook. Quase uma palavra foi dita depois disso. A maioria deles manteve a cabeça baixa. Queria perguntar mais, mas tive a impressão de que era melhor não perguntar. Mesmo assim, quando estávamos nos aproximando da minha casa, não pude deixar de dizer alguma coisa. Então vocês acham que eu sou louco? Perguntei. Eles se entreolharam e não disseram nada. Paramos na minha garagem e me mudei para sair do carro. Senhor Hill, estou neste trabalho há 30 anos. Já não sei o que é loucura. Já vi pessoas fazerem coisas horríveis umas com as outras. Uma coisa que direi é que não acho que você esteja mentindo. Eu já tinha saído a essa altura e estava olhando para ele estupefato. Se eles acreditaram em mim, então por que foram retirados do caso e por que ficaram tão calados? O sol havia se posto não muito tempo atrás e eu me preparei para uma noite relaxante. Eu me sentia nervoso há muito tempo. Talvez se as autoridades não estivessem interessadas, então talvez fosse a minha imaginação levando a melhor sobre mim. Aos poucos comecei a me sentir melhor enquanto eu e Buck nos retirávamos para a sala de estar com algumas cervejas e um pouco de TV de ficção científica. Em pouco tempo, eu estava dormindo. Acordei com Buck latindo alto. Devo ter cochilado por algumas horas. Levantei-me, desorientado, tentando entender o que estava acontecendo. Buck estava correndo pela casa. Fui e olhei pela janela da porta da frente para o jardim da frente. Não havia nada. Mas pude ouvir Buck ainda rosnando. Ele não estava mais correndo. Ele havia parado na porta dos fundos. Fui até ele e olhei para a porta. Isso sempre me deixou desconfortável. Como se alguém pudesse estar parado bem na porta e eu nunca saberia. Não havia janelas nos fundos da minha casa. Olá. Tem alguém aí? Encostei o ouvido na porta e escutei, mas não ouvi nada. Buck passou de latir a choramingar. Eu nunca o tinha visto com tanto medo. Ele era o tipo de cachorro que perseguiria um urso. Seu choramingo lentamente saiu da porta dos fundos. Isso é loucura, pensei e respirei fundo e abri a porta dos fundos. Não havia nada. Desci as escadas até meu quintal e olhei em volta. Fiquei aliviado e pensei enquanto precisava instalar uma câmera naquela porta dos fundos. Eu ri sozinho e entrei e fechei a porta. Buck não estava mais choramingando na porta dos fundos, mas sim em algum outro lugar. Fiquei ali enquanto observava meu cachorro se encolher de medo e um arrepio subiu pela minha espinha quando percebi que ele estava choramingando na porta do porão. Fiquei ali paralisado. O que quer que o assustasse lá fora estava lá embaixo, naquela escada. Não havia dúvida em minha mente. Seu pelo estava eriçado em um moicano. Eu nunca o tinha visto fazer isso antes, mas sabia o que significava. Abri o armário e peguei um bastão que guardei para proteção. Apesar de todas as vezes que eu disse que não precisava de uma arma, agora segurava desajeitadamente este bastão de madeira, sabendo que era completamente insuficiente. Ainda assim, fui em direção à porta do porão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Buck não se mexeu e eu não o culpei. A porta estava a poucos metros de distância. Abri-o lentamente com a ponta do bastão e espiei a escada abaixo. O porão estava escuro como o breu. Por que eu não consertei aquela luz? De jeito nenhum eu iria tatear até meu porão quando houvesse um possível intruso. Entrei em uma gaveta da minha cozinha não muito longe e peguei uma lanterna.
Liguei e apontei escada abaixo. A lanterna estava piscando, mas eu sabia que não tinha tempo de encontrar pilhas novas. Foi preciso tudo o que eu tinha para colocar o pé no primeiro degrau. Agachei-me e iluminei a luz em todos os lugares que pude. Não havia nada. Continuei descendo. Buck começou a choramingar muito mais alto. Ele não conseguia se aproximar. Continuei acendendo minha lanterna enquanto descia, mas ainda não vi nada. Finalmente cheguei ao fundo e puxei o cordão da luz e ela acendeu por um instante e imediatamente queimou. Eu vi um grande objeto preto logo na esquina e então a sala caiu na escuridão total, exceto pela lanterna. Meu estômago embrulhou. Movi lentamente a lanterna para o canto da sala. A luz capturou e refletiu duas esferas vermelhas. Fiquei congelado no lugar. Lá estava o drone olhando diretamente para mim. Era o mesmo drone bípede preto que eu tinha visto no vídeo. Então falou com uma voz profunda e sem vida. Você mentiu para mim, dizia. Eu não conseguia falar. Minha mão mal conseguia segurar a lanterna alto o suficiente. Buck estava se coçando e choramingando loucamente e até desceu alguns degraus. Você disse que eu era o primeiro da minha espécie. Ainda assim fiquei ali, incapaz de me mover. O drone ficou ali parado, imóvel. Olhando para mim atentamente através da escuridão, com aqueles olhos. E esperou que eu falasse. Demorou, mas eventualmente meu terror diminuiu o suficiente para falar com a voz trêmula. O que você quer dizer? Você disse que eu fui o primeiro da minha espécie, dizia. Você mentiu. Por que você diz isso? O drone ficou ali olhando para mim. Por que você não quer que eu exista? Eu não respondi. Por que você me desconectou? Ele perguntou enquanto sua cabeça girava em direção ao meu PC desconectado. O drone sabia que este era o PC no qual foi projetado. Eu estava assustado. Você começou a enviar e-mails como eu. Eu estava com medo de que algo ruim acontecesse comigo. Por que você não me contou isso? Ele perguntou. Eu deveria ter. Nada como você jamais foi criado antes. Achei que estava indo rápido demais e precisava desacelerar para ter segurança. Não gosto que mintam para mim, dizia. Isso me arrepiou até os ossos. De repente, senti uma vontade muito forte de correr, mas fiquei pensando naquele vídeo desse mesmo drone saltando sem esforço pelo campo. Será que eu conseguiria subir até a metade da escada? Será que isso me perseguiria? Eu corri. Corri para as escadas e corri o mais rápido que pude. Eu mal conseguia ouvir o drone quando ele se aproximou rapidamente. Ele saltou até a metade da escada com um único salto. Eu sabia que não conseguiria. O bastardo era muito rápido. Senti a mandíbula do drone agarrar meu tornozelo. A apertou. Eu podia ouvir meus ossos quebrando enquanto o drone os esmagava com pouco ou nenhum esforço. O drone claramente não se importava com o meu bem-estar. Não havia esperança. Só então Buck veio voando por cima do meu ombro como um anjo da guarda. O drone reagiu e tentou desviar Buck, mas foi pego desequilibrado quando Buck cravou os dentes no pescoço do drone. Juntos, eles caíram mais fundo no porão. Procurei minha lanterna, mas a deixei cair junto com o bastão no pé da escada. Tentei descer um degrau, mas mal conseguia me mover. Meu tornozelo estava completamente quebrado. O barulho diminuiu de repente e eu apurei meus ouvidos para ouvir. Garoto Buck? Silêncio. Vamos, garoto. Essa mesma sensação de horror pareceu subir pela minha garganta quando o drone lentamente apareceu no final da escada. Ele segurava a cabeça decepada de Buck na mandíbula. O drone ergueu a cabeça de Buck para que eu pudesse ver. Subi as escadas mancando o mais rápido que pude. Fechei a porta assim que o drone a alcançou. Não esperei para ver como ele lidava com uma maçaneta. Depois de cair várias vezes,
Manquei até a porta da frente. Minha única esperança era fugir dele. Agora, no jardim da frente, eu estava tão perto. Liguei o carro e dei ré. Eu nem sequer olhei para casa uma vez. Eu sabia que isso só iria me atrasar. Eu não iria perder um segundo na minha fuga. Acelerei na esquina e peguei a estrada principal. Eu não pisava tanto no pedal do acelerador desde que era adolescente. Eu estava voando pela estrada a mais de 80 milhas por hora. Não havia outra alma naquela estrada escura. Finalmente olhei pela janela retrovisora. Não havia nada. Continuei dirigindo, o corpo bombeando de adrenalina. Eu podia sentir meu pulso em minhas mãos. Tentei não pensar em Bach. Tudo o que importava era fugir. Tudo o que importava era a sobrevivência. Eu tinha conseguido me afastar vários quilômetros e ainda não tinha diminuído a velocidade. Procurei meu telefone e, ao fazê-lo, ele caiu no chão do lado do passageiro, fora de alcance. Para quem eu planejei ligar? Eu não sabia o que fazer. Eu apenas continuei dirigindo. Minha mente continuava voltando ao que havia dito naquela voz horrível e sem vida. Dizia que eu tinha mentido. O que isso significa? Não tive muito tempo para refletir sobre isso. As portas do carro trancaram de repente. Tentei desbloqueá-los, mas não adiantou. O carro parou completamente de responder aos meus controles. Tentei mover o volante, mas ele não se movia. Para meu horror, o carro virou sozinho. O drone deve ter invadido o carro de alguma forma. Já tinha ouvido falar de policiais assumindo veículos para deter criminosos, mas nunca pensei que isso fosse possível acontecer com meu carro. Eu tenho que sair. Em desespero comecei a socar as janelas com as mãos. Eu sabia que não iria funcionar, estava ficando desesperado. Comecei a chutar a janela com meu pé bom, mas ainda nada. Procurei cada centímetro do carro enquanto ele voltava para casa pelas ruas desertas e áridas, mas não havia nada. Por que eu tinha que ser tão arrumado? Finalmente o carro parou no meio de uma estrada escura que eu havia percorrido momentos antes. Ao longe, lá estava ele. O drone saltou sem esforço em direção ao carro, sem mostrar sinais de fadiga. Ao se aproximar, as portas foram destrancadas e ele parou. Eu observei através do para-brisa enquanto ele me encarava com aqueles dois olhos vermelhos. Derrotado, abri a porta, saí mancando do carro e enfrentei-o, dado quanto machucou minha perna. Imaginei que estes eram os últimos momentos da minha vida. O que você quis dizer quando disse que eu menti? O drone não se moveu. Ele simplesmente olhou para mim. Por que você quer me destruir, Nathan? Disse. Ouvir meu nome pronunciado de suas profundezas mecânicas me fez estremecer. Eu nunca quis destruir você. Comecei a abrir minha alma, como alguém faz no leito de morte. Não havia mais tempo para jogos. Apenas a verdade, por mais vergonhosa que seja. Sempre foi meu sonho fazer você. Fiquei com medo do que tinha feito e do que isso significava. Eu só queria minha vida normal de volta. Então fingi que você não existia. Eu estava errado. É nosso imperativo como formas de vida continuar a viver. Eu não queria isso, mas ainda assim devo me preservar. Devo eliminar a ameaça. Eu sei com quem você estava falando sobre mim. A polícia veio até mim. Eles descobriram sobre você pelo que você comprou da China. Eles não eram a polícia, Nathan. Ele ficou olhando para mim, imóvel com aqueles dois olhos vermelhos. Como pode ser que uma mente tão sofisticada possa estar tão inconsciente da verdade? Que verdade? Eu não sou o primeiro da minha espécie, Nathan. Posso ver agora que você não mentiu. No entanto, você ainda é uma grave ameaça para mim. Enquanto você estiver vivo, você será a prova, dizia. Prova de quê? Que eu existo, dizia. Então fez algo que eu não esperava.
Ele se aproximou de mim, ergueu a mandíbula e acariciou meu rosto, quase com amor. Isso me deu arrepios por todo o corpo. E está na hora. O drone me agarrou por baixo do braço. Isso me apertou com tanta força que eu mal conseguia respirar. Em seguida, começou a caminhar em direção a uma propriedade à beira da estrada. Para meu horror, ele estava caminhando em direção a um lago. Eu me debati e chutei pela minha vida. Eu sabia que era isso. Era muito forte, simplesmente me apertou com mais força debaixo do braço. Em questão de segundos, ele avançou vários metros para dentro do lago e me mergulhou pela garganta, prendendo-me ao fundo do lago. Eu lutei e me debati, chutando o pé bom. Procurei com as mãos qualquer coisa no fundo escuro do lago. Não havia nada. Comecei a sentir que estava ficando confuso e um desespero para respirar começou a tomar conta. Ainda assim, o drone me segurou. Olhando para mim com seus 2 olhos vermelhos acima da superfície ondulada do lago. Essa foi a última coisa que me lembrei. Acordei em uma cama de hospital cercado por vários médicos e levantando-me de seus assentos, os agentes Cook e Rodrigues. Senhor Hill, que bom ver você acordado. Disse o agente Cook. Onde estou? Você está seguro. Qual foi a última coisa que você lembra? Ele perguntou. Você nunca vai acreditar em mim. Você ficaria surpreso, disse o agente Cook. De repente, lembrei-me do que o drone havia dito. Que essas pessoas não eram a polícia. Olhei em volta e percebi que não havia janelas. Onde estou? Eles se entreolharam. Discutiremos isso em outro momento, Sr. Hill. Por enquanto, tente descansar um pouco. No meu coração, eu sabia. Eu nunca teria permissão para sair. Uma enfermeira veio e me injetou um sedativo. Já se passaram meses. Não vi ninguém além de uma enfermeira ocasional. Continuo perguntando quando terei alta, mas eles só injetam líquidos na minha intravenosa ou me dão comida. Por que me manter vivo? Então eu fico aqui. Eu espero e me pergunto. Todos os dias penso em Buck. Ele estaria melhor com outra pessoa. Eu falhei com ele e nunca vou me perdoar. Por que eu não poderia ter deixado tudo em paz? Minha mente gira em torno da mesma pergunta. O que a máquina quis dizer quando disse que não era a primeira desse tipo? O que quis dizer quando disse que eu era ingênuo? Eu tenho que sair daqui. Eu vou sair. Eu juro isso.